Fala galera, no vídeo de hoje vou fazer perguntas foda pro meu queridíssimo amor da minha vida, Caio Carneiro. O Caio não sabe as perguntas, eu abri para o público mandar as curiosidades relacionadas a dúvidas pessoais, profissionais, relacionadas ao Caio. Recebi várias perguntas, inclusive quero agradecer as pessoas que mandaram essas perguntas. Galera, show. Selecionei as principais, as que mais repetiram, e ele não sabe as perguntas. Então, vamos ver. Eu só falar que eu adorei a abertura dela. Ela leva jeito, não leva, galera? No vídeo de hoje, hein? eu já gostei. Já pode tirar férias. Já gostei, já pode tirar férias. Tá preparado? Manda. Primeira, Show. pronto? Então vamos Pronto, lá. Ai, vambora. gente, eu não sabia o nome das pessoas, mas enfim, vamos lá. Como foi a sua primeira palestra ou apresentação em público? Nossa, o lixo. Minha primeira... O lixo, né? Eu acredito... eu acredito que tudo que é fácil pra gente um dia foi muito difícil. Nossa, minha primeira apresentação assim em público foi um terror, porque assim, a habilidade de se comunicar, ela, assim, a mãe da excelência é uma repetição. Eu acredito muito nessa filosofia. Eu não sei se você já falou em público, mas no começo, quando você não tem assim um histórico de confiança em você mesmo, de autoconfiança, então você fica... quando o medo ele passa do limite, ele vira pânico, né? Então minha primeira apresentação foi assim, eu perdi a linha de raciocínio, boca ficou seca, a mão transpirou. Só que uma dica que não foi ruim, sabe por quê? Apesar de tudo isso, foi engraçado, as pessoas que estavam lá perceberam que eu estava iniciando, mas eu sempre me diverti. Você sabe disso. Eu sempre me divirto. Não sei se já foi algum evento ao vivo ou meu, eu sempre me divirto. Qualquer lugar que eu tô, eu me divirto. Eu nos vídeos eu me divirto. Então, por causa que eu me divirto, eu sempre deixo tudo mais leve. Mas foi uma tristeza. Nossa, foi uma tristeza. Então, né, com prática tudo se resolve, certo? Claro, tudo se resolve. Show. Por isso você tá esperando, tá treinando, não existe, tá? Tem que fazer. Vai pra prática. O que você mudaria se estivesse hoje, com 20 anos, porém com todo o conhecimento e maturidade atual? O que eu mudaria? Nada. Só chegaria mais rápido no resultado, certo? Eu acho que eu não mudaria nada. Não, até se você perguntasse, não dos 20 anos, cara, se você pudesse voltar no passado, você mudaria alguma coisa? Mas de jeito nenhum. Eu não mexeria em nada, porque se eu mexer em qualquer peça da minha vida, na minha vida não seria o que é agora. Às vezes a gente nem estaria junto se eu mudasse alguma coisa, não seria Então não vai os mudar filhos que nada, eu pelo amor tenho. de Deus. Então já ganhei a pergunta, Então você não muda nada, porque assim, tudo é um presente. Às vezes você não entende ele ainda, você não compreende, você questiona, você fala, por que isso aconteceu comigo agora? Às vezes lá na frente você vai entender. Então eu não mudaria nada. Não é demagogia nem prepotência, tá? Mas eu acho que o passado eles nos ensina e as coisas acontecem com razões de nos ensinar, né? Posso colocar um detalhe? Claro. E acredito que também não tem a questão do tempo ou da idade. Ah, porque eu tenho 20 anos ou porque eu tenho 50 anos, a idade não importa, né? Todo dia é dia pra você realizar algo novo, independente de quantos anos você tem. Certo? Lógico. Que nem, assim, não tem nada que eu não mudaria. Tem algo que eu faria completamente diferente, porque eu já aprendi com aquele ponto. Mas se aquele ponto não acontecesse, você não perceberia o que seria diferente. Porque pensa, tem pessoas que falam assim, nossa, eu sou bom no que eu faço, mas eu tenho 20 anos de idade, então não sei se eu posso fazer. E tem pessoas que têm 60 anos de idade e falam, eu sou bom no que eu faço, mas eu já tenho 60 anos de idade, será que eu vou fazer? Quem acredita nisso tá morto, né? Não tem nada a ver. A idade não tem nada a ver. Show. Próximo. Qual é o maior desafio já enfrentado por você, Caio Carneiro, desde quando você começou a empreender? Que você olha no seu passado e você fala, cara, esse foi o meu maior desafio. É muito injusto, porque cada desafio, por exemplo, hoje um desafio que eu lembro quando eu tinha, sei lá, 12, 13, 15, 18 anos, na época que seria gigante, hoje eu falo assim, nossa, como era pequeno, mas na época era muito grande, então, porque não era porque era insignificante, é que eu era menor, né? Então acho que todo desafio ele tem sua carga, é muito injusto, né, que você falar, qual momento foi mais feliz, enfim. Vou elencar sei lá, Eu sempre esperei muito dos outros. Foi uma linha muito tênue. Eu, assim, esperar muito dos outros e acreditar que todo mundo é capaz. Né? Por exemplo, como eu trabalho com marketing de relacionamento, a gente lidera equipes, enfim, você que trabalha com pessoas, quando você espera muito do outro, você coloca algo muito em risco, né? Que é a sua expectativa. E você só pode colocar naquilo que você tem autocontrole. E o que você tem total controle é você. Então eu sou um cara que eu não espero nada de ninguém. Por exemplo, você que tá vendo esse vídeo, cara, na boa, eu não espero nada de você.
Eu não espero que você dê um joinha, gostei, quero muito que você coloque gostei no vídeo, mas eu não espero que você faça isso. Por quê? Porque eu não tenho controle. Eu acredito que todo mundo é capaz. Eu acredito que você pode vencer na vida, que você pode ter o que você quiser, mas eu não espero nada, porque eu não tenho controle, tá? Então, esse lance de esperar e acreditar foi um desafio que eu tive empreendendo. Eu sei que você se considera uma pessoa de confiança. Você confia em si próprio. Que dica você pode dar para uma pessoa que não confia em si mesmo, para que ela consiga transformar isso em autoconfiança? Começa a criar um histórico de realização. Eu acho que confiança é uma parada que você vai construindo, é um histórico, né? Quanto mais o seu histórico, mais o seu empoderamento. Assim como você confia em alguém, você aprende a confiar em si mesmo. Pô, tudo, né? Desde histórico, por exemplo, você se comprometeu em fazer 30 minutos de esteira, termina os 30 minutos, você fala, porra, eu terminei os 30 minutos. Você se comprometeu a não comer doce um final de semana, termina isso. Então você vai começar a criar pequenos históricos. Você começou a ler um livro, né? Você comprou meu livro. Porra, lê ele até o final. Quando você termina de ler um livro, você já passou pela sua cabeça, vou usar esse do livro, vai resumir tudo. Quando você termina de ler o livro, é impressionante quando você fica mais com vontade de comprar 2, 3. Você fala assim, agora eu posso comprar aquele grandão. Agora eu posso comprar aquele tarugo, assim, que tem 500 páginas. Porque já começou a criar um histórico, porque eu terminei um de 200. Então quando você começa a terminar, você começa a criar um histórico de realização, você começa a acreditar mais que você é capaz. Então aí no acúmulo de várias dessas, essa confiança vai elevando, né? Sei lá, eu sempre usei isso, histórico de realização. Gostei, muito bom. Boa. Não vai pensar dessa forma. Demais. Você me ama. Não, sério, demais. É isso. O que você considera que foi a sua maior renúncia até hoje em prol de atingir um objetivo? Você fala, nossa, essa foi a minha maior renúncia para conseguir chegar naquele lugar. Prazeres imediatos. Prazeres imediatos. Como eu comecei ainda muito jovem, e eu acho que também tem prazeres a toda parte da vida, mas vou dar um exemplo, né? Por exemplo, às vezes meus amigos se reuniam para jogar bola, eu sempre fui um cara que, sabe, adorei jogar bola, todo mundo se reunindo na quarta-feira, eu abrindo mão, as pessoas indo pra festa, eu abrindo mão, as pessoas se encontrando em aniversário e abrindo mão, e fazer aniversário meus, quantos eu abri mão, você tá de prova disso, quantos aniversários eu passei trabalhando, viajando, uma meta. Então, renúncias provisórias para meio que recompensa permanente. Só que às vezes para um moleque de 15, 20, 25 anos, é difícil dele entender, porque tem gente que vai nesse pensamento, esse tempo não volta mais. Você pode pensar assim, só que cada escolha na vida traz uma renúncia, aí você escolhe, né? Você não pode ter tudo também. Lógico que você tem que ter equilíbrio, mas você tem que entender que existem fases na sua vida onde você tem que ter uma entrega maior, precisa de renúncias, que, sei lá, sacrifícios eu sempre considerei como passaporte. Na verdade, você pode ter tudo, só que algumas coisas você vai ter que aprender a abrir mão. Não digo que pode ter tudo das coisas, mas não digo que, assim, você não pode... por exemplo, quando você fala sim pra tua mulher, veio vários nãos. Se você é casado, você falou sim falou sim pra alguém, você falou vários não pra outras coisas também. Então você tem que ter equilíbrio, você tem que saber se você escolher um caminho, você vai ter que renunciar a outros por um momento. Não que você nunca mais possa jogar futebol, não é isso. Mas sacrifícios provisórios, eu acredito. Eu não sei outra maneira sem sacrifícios provisórios. Porque também permanente não tem graça, né? Com certeza. Se fosse permanente, também não pode. Aproveitando esse link de família, qual é a sua dica para equilibrar família e negócios? Eu tô aprendendo ainda também, né? Eu sou pai, eu tenho 2 filhos, 3 agora, mas eu não acredito, muita gente pergunta isso, eu acredito que não tem nenhuma fórmula assim, né? Trabalhe 5, descanse 2, eu acho muito você respeitar primeiro os seus sentimentos, os sentimentos da sua esposa se você é casado, dos teus filhos. A partir do momento que você respeita, é que nem como se fosse, sabe, sei lá, uma corda bamba, assim. Você vê que tá caindo para um lado, vai para o outro, né? Você vê que por exemplo, você vê que o seu trabalho tá caindo, que você tá pendendo muito para a família, foca no trabalho. É uma frase que a gente sempre fala, né? Não perca a sensibilidade. E assim, o equilíbrio é tipo bicicleta, meio que o equilíbrio está em movimento, entendeu? Então se movimenta e vai entendendo do equilíbrio. Aí você vai pegar a sua onda, né? Você vai entender a sua essência, a sua família, como que é a negociação com a sua mulher também, respeita isso, ou com teu marido, ou com teu mãe, com teu pai, ou com teus filhos. Então eu respeito. Por exemplo, se eu tô num lugar e a minha cabeça está completamente na minha família, significa que a partir daquele momento eu tenho que pender para aquele lado. Mas eu tô com a Bela e eu tô pensando só, puta, o que eu tenho que fazer ali, tem que fazer. Eu tô lá, mas não tô presente. Porque assim, ausente não significa não estar presente. E tem gente que tá presente, mas tá completamente longe, né? Tá longe não significa estar ausente, mas é mais de feeling, assim. Eu sempre respeito muito isso. Show. Essa
É interessante. Manda. O que você gostaria que te perguntassem, mas nunca ninguém teve coragem de te perguntar? Uau! Essa é filosófica. A galera vai se assustar um pouco com essa. E aí todo mundo vai entender porque poucas pessoas conseguem ter um resultado diferenciado. Caio, como posso te ajudar? As pessoas pensam muito nela só. Não sei se faz sentido. Ninguém, por exemplo, uma coisa besta, ninguém nunca me perguntou assim, Caião, como é que eu posso te ajudar? Não que sabe? Precisa de ajuda. Não, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de um do outro, vamos juntos sempre. Mas isso reflete um pouco nos seus relacionamentos, sabe? No seu cotidiano, as pessoas, assim, você tem que ser servidor da parada, sabe? Eu acho que líder significa ser guardião dos serviços, né? Guardião dos princípios, guardião de servir, né? Eu fiz uma vez um evento com o Cortella, eu nunca mais esqueci, aquele que a gente fez no Credit Card Hall em 2014. Todo poder que ao invés de servir serve a si mesmo, esse é o poder que não serve. Nunca mais saiu dessa cabeça. Então, por exemplo, gera valor para as pessoas que estão ao seu lado, sabe? Antes de você pedir alguma coisa para alguém, dá alguma coisa em troca primeiro. Você vai ver como transforma, Gostei dessa né? pergunta, vamos aplicar também. O que você quer? Amor, como eu posso te ajudar? Eu quero essa pergunta todo dia. O que você quer? Olha, como mulher é fogo, ela já quer rapelar uma bolsa aqui nova. Hã? Meu Deus! Eu quero massagem nos meus pés. É assim que eu quero que você me ajude. Sei dessa Eu massagem. gostei. É bom, é isso, gente? Não, mas faz sentido. Faz total. As pessoas pedem Total. muito. E não é que tá errado, não é que você sinta mal por você pedir alguma dica, por favor. Cara, meu oxigênio, meu drive, meu tesão. Só que para refletir um pouco, sabe? Para refletir um pouco como é que tá na sua equipe, seus negócios, a sua família. Você é o cara que mais pede ou o cara que mais contribui? Dentro do seu relacionamento, você é o que mais pede ou o que mais contribui? Comece a contribuir sempre primeiro, como você vê que você vai acabar ganhando muito mais do que você vem pedindo. Qual foi o momento que sua ficha caiu? Agora eu sei o porquê que eu nasci. Eu achei que quando você encontra o seu uau. Não, quando foi que você encontrou o seu uau? Quando eu encontrei o meu uau, foi uma coisa que me... Porque assim... Mas teve um momento? Essa é a pergunta, assim, quando você falou... não, eu acho que não vem num clique, assim. É uma descoberta, né? Você começa a tirar uma venda e você começa... Que lugar lindo, né? Mas vou perguntar... Vou reverter um pouco para eu acho que ajudar mais pessoas. Tá. Né? Como que faz para descobrir a sua paixão? Que nem, Caio, como que você descobriu a sua paixão? Eu sempre me permiti muito, você sempre foi de prova disso. Eu sempre me permiti me aventurar numa jornada. Como que você faz para você achar a tua paixão? Tenta, cara, as coisas. Tenta as coisas. Quantas coisas eu tentei com você? Dá para você colocar uma mão cheia. Quantas coisas que eu já tentei fazer, até falar assim, pô, é isso, cara. Quando eu conheci marketing de relacionamento, ele foi o caminho para encontrar meu propósito, que é influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Eu amo fazer isso. Mas como que você acha que eu achei isso? Tentando. Né? A coisa mais injusta da vida é você, aos 18 anos, decidir o que você quer fazer pro resto da vida. Você nem viveu ainda. Então, tenta, né? Se permita olhar caminhos e aquele que te completa, aquele que te enche o teu peito, aquele que você não consegue ficar um minuto sem pensar a respeito, aqueles que quando vem feriado e por alguma maneira você não pode executar, você fica, não, quero que volte a minha atividade, quando você tira energia, quando você tem tesão, quando você é altamente pago para fazer coisas que você pagaria para fazer. Eu vou te fazer uma pergunta que fizeram, se você não quiser responder, tudo bem, tá? Que é da sua mãe. Tá. Então, mas eu tenho certeza que é uma pergunta que pode ajudar muitas pessoas. Quando aconteceu o AVC da sua mãe, como que você fez para separar o profissional do pessoal? Como você não deixou uma coisa afetar outra coisa? Cara, eu acho que como deixei afetar a minha vida no geral, né? A minha vida é composta de várias áreas, não tem como só afetar um lado e não afetar o outro. Se afetou o Caio, afetou tudo. Minha mãe teve AVC no dia do meu aniversário, e foi o único aniversário que eu não falei com ela. Então imagina a minha cabeça como é que ficou, né? Tava muito ocupado com outras coisas, aí que veio o equilíbrio, né? Aí que veio o ensinamento. Você acha que eu mudaria isso? De maneira nenhuma, né? Mudou o eixo da minha família. Cara, eu não questionei. As pessoas questionam muito quando aparece um desafio. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que, pô, eu sou uma pessoa tão boa, minha mãe é uma pessoa tão boa. Por que aconteceu? Aconteceu. Acho que no momento que você não questiona a raiz e começa a questionar o ensinamento dessa circunstância, você começa a extrair uma coisa muito mais linda. Há dois caminhos, né? Tem pessoas que resistem contra um problema. E quando você entra na resistência de um problema, cara, isso mata uma pessoa. Né? Você resistir a um problema, que ele é um fato.
É que nem a água, você não pode resistir à rocha, você contorna. E eu fui num momento de, cara, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Isso aconteceu por alguma circunstância. Porque tem às vezes que, eu acredito que às vezes Deus coloca a gente numa circunstância, ele não muda essa circunstância, que ele tá usando essa circunstância para mudar alguma coisa em você. Então eu fui muito para esse lado, e esse lado me avaliou, me aliviou demais, esse lado me ensinou demais, esse lado ensinou muito a minha família. Esse lado foi inacreditável, porque se eu fosse pelo outro lado de resistir, de ser rebelde com o problema, eu ia entrar numa vibe muito perigosa. Eu gosto de, sei lá, eu aprendi a curtir o problema. Até é estranho isso, né? Mas eu aprendi a me sentir bem quando um problema acontece, porque é difícil a gente entender. Demorou para entender isso. Foi depois que aconteceu com a minha mãe, né? Que problema é uma bênção. Só que ela é meio que disfarçada, assim. Ela é disfarçada em uma doença, ela é disfarçada em uma coisa. Assim, quantas famílias não mudam por causa que uma pessoa teve uma doença e toda a família percebeu que tem que cuidar da saúde e todo mundo fica muito mais saudável? Sei lá, então aquela doença daquela pessoa foi uma bênção para todo mundo. Eu fui muito nessa onda, que, sei lá, um problema é uma bênção disfarçada. Quem são seus exemplos? Puder dar um pra gente ser mais rápido, de um exemplo profissional, de uma pessoa que você fala, caramba, esse é meu ídolo profissional e esse é meu ídolo de pessoa mais pessoal, né? Um profissional e um pessoal. Nossa, fala um, assim é muito desafiador, né? Porque eu sou fruto de um monte de pessoas, seria até injusto, eu acho, assim. Né? Eu não sou filho de um pai, de uma mãe. Vamos lá, quem foi a primeira pessoa que você falou assim, nossa, esse cara... Meu avô, agora aqui. Meu pai, meu grande super-herói, meu exemplo, mas o meu avô, na parte, assim... profissional foi... Meu avô é o patrono da família, sabe? Sabe aquele cara que puxou toda a família embaixo do braço? Meu avô foi o primeiro cara que conselha. Meu avô é aquele cara que sabe toda a fase da sua vida, ele via com ditado e te instruindo. Sabe aquele ancião? Sabe a figura do ancião e o discípulo e o mestre? Foi o meu avô. E pessoal? Pessoal, minha mãe. Pessoal, minha mãe é minha psicóloga, minha mãe, assim, pela expressão do meu rosto, ela sabe o que tá dentro do meu coração, tipo, é uma coisa alucinante. Alucinante a conexão que eu tenho com minha mãe nessa parte, assim. Qual é o segredo, senhor Caio? Essa até eu preciso aprender, né? Pra ser tão motivado e disciplinado ao ponto de acordar 5 da manhã pra ir pra academia. Cara, primeiro quando você tem um drive muito forte, você não precisa ser puxado por ninguém, né? Ela é empurrada por ninguém, ela meio que te puxa. Então, assim, se você não tem motivação para sair da cama cedo, se pergunte, por que você está saindo da cama tarde? É por quê? Na verdade, você tem uma razão para ficar na cama até tarde. A mesma razão que me tira é a razão que te deixa. Então, comece a se questionar mais dos seus motivos. Aposto que se você tivesse que sair da cama, por exemplo, que se você acordar 5 horas da manhã durante 6 meses e iam te pagar 10 milhões de dólares, você ia acordar 4h10. Tá? Para não correr o risco de perder o horário. Ou seja, dei um exemplo supérfluo, mas só para entender, quando o motivo é muito forte, o como de que jeito não interessa. E para encerrar, uma que eu amei, então por isso que eu deixei ela... Dá licença, não pode ver? Deixei ela pro final. Se você pudesse deixar uma única frase de ensinamento para a Bela e para o Theo, uma única frase para guiar os passos deles, qual seria? Seja foda. Gostei. Total. Ah, eu vou chorar, que emoção. É isso. Seja foda. Essa nossa super... Encerra o vídeo, quero ver você encerrar o vídeo. Ah, calma, agora eu preciso me preparar. Não, encerra, fala assim, galera, é isso aí, te vejo no próximo vídeo. Se gostou, então, deixa eu curtir, compartilha o vídeo. Galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado das perguntas. Agradeço quem participou enviando, espero que um pouco da sua dúvida tenha sido esclarecida acerca desse Caio Carneiro. Se vocês gostaram, por favor, curte, comenta, fala o melhor vídeo da face da Terra, porque eu tenho certeza que eu apareço mais aqui, faço mais perguntas, esclareço mais dúvidas. E eu espero vocês no próximo vídeo. Uau! Tá contratado.